que vontade que eu tava de tocar nesse assunto. No mundo real, quando alguém te liga de um número desconhecido, você só ignora e segue a vida, né? Mas em Telefone Preto 2, ignorar a ligação é exatamente a pior das escolhas. Sim, aquele maldito vilão tá de volta. Só que agora ele não é mais apenas um maníaco sequestrador psicopata. Ele virou um espírito vingativo extremamente poderoso, com tempo livre e zero paciência. E só pensa em uma coisa: vingança. E hoje nós vamos entender porque o Grabber voltou do além com mais ódio no coração do que comentário de fã decepcionado. E claro, vou te ensinar como derrotar um espírito vingativo antes que ele resolva te puxar pelo tornozelo às 3 da manhã. É isso mesmo, vou explicar dentro dos estudos paranormais tudo sobre espíritos vingativos, fantasmas e como derrotá-los ou exorcizá-los de uma vez por todas. Vamos começar com um resumo breve e direto ao ponto. 4 anos depois do primeiro filme, Finn tenta seguir com a vida. Traumatizado? Sim. Viciado na ervinha do capeta para esquecer todo o pesadelo? Também. E tá melhorando? Bem, não exatamente. Já Gwen, Gwen continua com visões paranormais, com sonhos paranormais, porque se tem uma coisa que a genética dessa família não perdoa, é a herança espiritual. Enquanto Finn consegue conversar com os mortos, Gwen consegue sonhar com eles. E os irmãos acabam sendo levados por uma misteriosa chamada em um sonho de Gwen para o acampamento Alpine Lake, um lugar que deveria ser tranquilo, se não fosse o fato de que entidades do além adoram áreas isoladas e geladas. E claro, um espírito vingativo espreita aquele local. Bem, quem que eu quero enganar, né? Vocês sabem que espírito é esse. E chegando no local, Finn acaba escutando algo que todo mundo normal teria fugido na hora. Um telefone desconectado tocando. E quem tá na linha? Grabber. Vivo? Não. Mas muito nervoso e cheio de ódio. E tempo sobrando para brincadeiras assassinas. Ele quer vingança e não vai desistir até alcançar seus objetivos. E galera, enquanto isso, Gwen acaba descobrindo nos seus sonhos que Grabber matou 3 garotos no acampamento anos atrás, e ele escondeu os corpos no fundo do lago congelado. Essas foram as primeiras vítimas dele antes dele se tornar aquele assassino psicopata que conhecemos no primeiro filme. Esses espíritos, assim como qualquer coisa congelada no fundo de um lago, não tá muito feliz e querem ser encontrados para irem para a luz e chegarem ao paraíso. Já o Grabber, gente, eu não sei se eu tô pronunciando o nome certo. Eu vi o primeiro filme anos atrás e vou chamar ele de Grabber que se lasque. Ele volta do inferno como um espírito vingativo, se alimentando e se fortalecendo da dor, sofrimento e rancor de suas vítimas que estão presas com ele. O cara se torna tipo um Freddy Krueger moderno. E como todo bom espírito vingativo, ele decide que vai juntar trauma e rancor e uma pitada de sobrenatural para perseguir a família. Afinal, se ele já infernizava vivo, imagina morto. Seu foco é se vingar de Finn eliminando Gwen, e depois todo o resto do pessoal do acampamento. Nem preciso dizer que isso deixaria ainda mais poderoso. E galera, depois de muitas cenas de puro suco de terror, com o fantasma tentando eliminar a jovem de todo custo, o pessoal acaba finalmente vendo tudo com seus próprios olhos, e são obrigados a se unirem para encontrar o local onde os corpos dos garotos estão escondidos, tudo para enfraquecer o assassino. Adeus, monstro mascarado. E turma, no emocionante ato final desse filme, Gwen luta contra o Grabber nos seus sonhos. Só que tudo se reverbera no mundo real. É muito insano. Enquanto a luta ocorre,
Finney e seus amigos recuperam os corpos dos meninos, ainda com a ajuda de seu pai, que veio para resgatá-los e acaba entrando nessa confusão toda. E com o monstro, a criatura já enfraquecida, temos uma cena incrível do Finn estourando a cabeça do fantasma no gelo. E isso me deu muitos arrepios de felicidade. Que delícia, senhoras e senhores! E os espíritos, que agora estão, entre aspas, soltos, resolvem dar uma ajudinha e arrastam o assassino para debaixo do lago, fazendo com que seu espírito ou corpo congele. Essa cena ficou um pouco confusa para mim, mas adeus palhaço mascarado, pelo menos por enquanto. E agora vamos para a parte 2 e explicar esse final. Turma, o final mostra que derrotar o Grabber não era só quebrar sua máscara, era quebrar o vínculo entre ele e as crianças que ele matou. Quando Finney resgata os corpos, ele só não faz justiça, ele tira do assassino a âncora espiritual que mantinha ele preso ao mundo dos vivos. É tipo cancelar a assinatura paranormal dele, né? Foi direto pro inferno. Será mesmo? Porque ele não foi exorcizado por completo. Esse foi o erro dos irmãos, e em uma sequência, o fantasma pode retornar até que seja destruído ou exorcizado por completo. Mas como fazer isso então? Calma que eu já explico. E no final do filme, a aparição / ligação da mãe de Gwen também revela que a linhagem deles sempre teve sensibilidade espiritual e era na verdade uma dádiva, uma bênção ou um convite para as forças sombrias pedirem café e socorro. E isso abre precedentes para várias continuações sem necessariamente desse assassino. Porém, acredito que ele ainda possa voltar. E dito tudo isso, vamos agora para o que interessa. Parte 3. O que são espíritos vingativos? Beleza, agora vamos para a parte teórica. Um espírito vingativo é basicamente isso. Alguém que morreu com raiva, ou por um trauma, uma grande injustiça, e decidiu que tinha contas a cobrar, algo inacabado, ou então está agarrado a um sentimento de ódio, de rancor, de vingança, e decidiu não ir para o outro lado, ou seja, continua espiritualmente no mundo terreno. Um dos exemplos mais famosos disso é a Onryo, do folclore japonês. Aquele fantasma de cabelo bagunçado que parece ter passado por 3 temporadas de sofrimento e nenhuma de condicionador. Muitas outras lendas, a loira do banheiro, por exemplo, esses espíritos acabam voltando porque algo ficou errado na morte deles. E esses espíritos acabam virando obsessores. E essa obsessão vira combustível de ódio. Eles aparecem em sonhos, puxam gente para dimensões estranhas, causam desgraças só para provar um ponto. Muitos poltergeists e aparições para todo lado. E o vilão desse filme se encaixa nisso com perfeição. E vou deixar na descrição desse vídeo e no card aqui em cima alguns vídeos sobre espíritos vingativos que fiz no canal para vocês aprenderem mais sobre esse assunto. Vamos agora para a parte 4. Como derrotar um espírito vingativo. O principal fator para derrotar essas entidades é expor a verdade. Espíritos vingativos odeiam quando você resolve os mistérios que os prendem. É tipo dar um game over no looping emocional deles, na loucura deles. E isso os fazem transcender o plano terreno e irem para alguns dos planos espirituais. No filme, recuperar os corpos das crianças revela os crimes do assassino, quebra a base espiritual dele, principalmente porque suas vítimas mortas agora não estão mais sendo devoradas lentamente por ele. Nesse caso, esses espíritos estão apenas o fortalecendo, e essa força é o que tirou ele do inferno. Outra coisa interessante são rituais de pacificação, já que culturas antigas usavam rezas, oferendas e memoriais para tal. A ideia é dar paz para um morto que está nesse estado, e se você faz um ritual bonito, o espírito se acalma. Também dá para apelar para o velho e bom confronto direto.
Sim, às vezes você precisa encarar o bicho, né? Sal, água benta, símbolos de proteção, aquelas orações dos exorcistas, as reza brava dos pastor pentecostal. Depende da tradição. Lembram de Supernatural? Eles não tiraram aquilo do nada. Descobriram onde está o corpo e queimá-lo, ou queimá-lo com sal. Sim, isso é usado em diversas culturas pagãs ao redor do mundo. E uma curiosidade é que no filme o confronto acontece tanto no plano físico quanto no sobrenatural. E falando sério agora, muitos casos são encerrados de forma, na verdade, simples, já que espíritos querem justiça, reconhecimento, ou seja, trazer memórias boas à tona, rezas contínuas, manter viva a lembrança do morto, é tipo deixar o espírito no modo silencioso, porém permanente. Esse tipo de prática é muito comum em religiões asiáticas. Falando por mim, não ter medo de um espírito vingativo é crucial. Buscar ajuda espiritual também é importante e realizar cada etapa, da mais simples até a mais radical, para resolver o problema. Só não me vai invadir um cemitério, senão tu vai pro xadrez ou pro sanatório, né, doidão? Vai procurar um padre, um ancião, um pastor para te ajudar. Mas comenta aí, que tipo de ritual você usaria para acalmar um espírito vingativo? E se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe e se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.